na Bíblia fala que não se deve cobiçar a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem nada que lhe pertença. E fica enumerado as posses de um homem, ou seja, o escravo, a mulher, a casa, o boi. Ou seja, a Bíblia, o documento sagrado, supostamente a palavra de Deus, não só é extremamente conivente com o machismo, mas é conivente com a escravidão. Mas é preciso... Olá, eu me chamo Gabriel e me marcaram nesse vídeo e eu vou refutar ele aqui. Vale salientar que eu não vou fazer ataques à pessoa que gravou o vídeo, apenas às ideias, beleza? Então tudo que eu vou falar aqui é no campo das ideias para que não haja nenhum tipo de confusão. Vamos lá. Existem versos na Bíblia que diz que o coração do homem é perverso. Mas quando a Bíblia fala isso, que o coração do homem é perverso, será se ela quer dizer que o coração do homem específico, ou ser homem, só ele tem um coração perverso, ou está fazendo uma abrangência de que todos os humanos têm um coração perverso? Só que a Bíblia utiliza essa linguagem. Então, quando nesse texto fala de homem, está se referindo a todos os humanos. É apenas a linguagem. Segundo, a Bíblia não apoia a escravidão. Tem versos na Bíblia que diz que é proibido sequestrar alguém. Ora, como é que você vai escravizar se não pode sequestrar? O que acontece é que algumas pessoas se voluntariavam a ser escrava. Por algum motivo a pessoa se voluntariava a ser escrava por alguma condição de vida que fazia com que ela fizesse isso. Por exemplo, em Gênesis 47, versículo 18 e 19, fala que o povo, os egípcios, começaram a se voluntariar, entre aspas, começaram a vender os seus corpos para se tornarem escravos de Faraó em troca do trigo, por causa da fome que havia ali. Ele foi escrito em um determinado momento histórico. As regras, elas estão inseridas num momento histórico, num contexto. Então não dá pra dizer que aquilo ali é absurdo, que é errado. Uma crítica... Exatamente. Então algumas regras que eram válidas para aquela época acabam não sendo valendo hoje, como essa do escravo. Ninguém aqui se voluntaria a ser escravo, como aconteceu naquela época. A Bíblia foi escrita por um homem, esse homem está inserido em uma cultura e ele escreve utilizando a linguagem de sua época, de sua cultura. Mas perceba que mesmo nessa linguagem o preceito continua sendo verdadeiro. Não cobice a casa do próximo, ou escravo do próximo, a mulher do próximo. Isso continua sendo válido, tanto aqui quanto na China. Válida é o fato de que a Bíblia, por ser supostamente a palavra de Deus, ou a inspiração da palavra de Deus, deveria ter um conteúdo, um texto, que fosse acima da história, que fosse fora do seu próprio período histórico. Se em algum momento Jesus falasse que, olha, isso aqui se trata de física quântica, vocês não conhecem ainda, mas um dia vocês vão saber. Aí sim seria uma ruptura, seria algo que foge do sentido, foge daquele contexto histórico. Vamos lá. Apesar de que, se você for na internet, no Google e escrever coisas que a Bíblia falava antes da ciência, você vai encontrar algumas coisas. A Bíblia não se propõe a isso. Deus nunca mandou os autores bíblicos escrever a Bíblia com esse intuito. O intuito da Bíblia, o propósito pela qual ela foi escrita, é para contar a história da redenção. A história você começa com o mundo perfeito, esse mundo cai, e esse mundo será redimido através do sangue de Cristo. Ele vai retornar, e um dia vamos morar com ele no céu, depois ir para a terra novamente, passar a eternidade com ele aqui na nova terra. Então você querer que um livro faça algo que ele não está se propondo a fazer, não é justo. Mas, entretanto, todavia, a Bíblia é um livro que transforma as vidas de pessoas. Pega uma Bíblia e vai numa prisão e você vai ver o tanto de pessoas convertidas que serão convertidas através do poder que esse livro tem, pois esse livro fala de Cristo. Nada disso, é tudo um retrato daquele período histórico. E na verdade, então, não é a palavra de Deus, é só a palavra de pessoas que viviam naquela época. Não que essas pessoas são estúpidas, são burras e que não tem nada de bom, de interessante na Bíblia, mas que ainda assim são palavras de pessoas. Mas acontece que, acima de tudo, a Bíblia é um texto espelho, ou seja, ela reflete os valores e os costumes daquela época. Bom, você fala que a Bíblia reflete as pessoas da época. Isso acontece porque a Bíblia é um livro histórico e está contando a história de um povo. Então, o que você vai conhecer na Bíblia, nos livros históricos da Bíblia, sendo mais específico, é a história de um povo. Mas os ensinamentos são dados por Deus, entregues à humanidade, como, por exemplo, quando Jesus impede a mulher adúltera de ser apedrejada, fazendo uma ruptura. Outros ensinamentos dão valor à vida. Todo humano é feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja,
Não judie de seu próximo e qualquer outra derivação disso, como escravidão, por exemplo, olha só outro motivo que a Bíblia é contra a escravidão. E para finalizar, a Bíblia não foi escrita para nós do século XXI, mas para as pessoas de sua época. Então ela utiliza a linguagem de sua época e alguns preceitos serão válidos apenas para aquela época, pois aquela prática só existe naquela época, como a escravidão, por exemplo.